Fala palmeirense, muito bem-vindos a mais um giro de notícias do Tifose 14 nessa segunda-feira, dia 22 de 1 de 2024. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no Tifose 14. Quem gostar dos nossos vídeos aqui, deixe o seu like para ajudar o canal. Ative o sininho lá na opção todas para receber todos os nossos vídeos. E toda segunda-feira eu, o Regis, estarei aqui para falar sobre o Palmeiras, o Dia do Verdão. E o Dia do Verdão, pra mim, foi muito ruim palmeirense aqui. Não sei se é a opinião de todos, mas o jogo de ontem contra o Novo Horizontino, o Palmeiras foi muito mal, na minha opinião. Teve um desempenho muito abaixo do que eu esperava. Um time pesado, que eu concordo. A gente acabou de pré-temporada, tem 2 semanas que eles estavam treinando. Pegamos um clima lá em Novo Horizonte que parecia um caldeirão de tão quente. Então o Palmeiras jogou em umas condições adversas e tudo mais. Mas eu senti um time lento, eu senti um time sem criatividade. Um time que, na minha opinião, mereceu perder para o Novo Horizontino, que fez um jogo muito melhor que o do Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguiu fazer 1 a 0, conseguiu sair ganhando, conseguiu abrir o placar, conseguiu administrar o jogo, mas no finalzinho ali, numa falha individual do Everton, numa saída de bola, que tinha que ter dado um bicão pra frente, que sair jogando, caiu ali, meio que tropeçou, jogou a bola pra fora, e depois o Palmeiras acabou levando o gol de empate, numa jogada em que ninguém faz uma falta ali no fundo. Vai ali no fundo, faz uma faltinha. O jogador do Novo Horizontino passou entre o Gomes e o Rocha ali e conseguiu tocar pro meio. O jogador chutou e o Everton ainda falhou, na minha opinião. A bola passa embaixo dele. Mas tudo bem, primeiro jogo do ano, a gente releva. Mas esse primeiro jogo do ano mostrou pra mim uma coisa muito interessante. Quando saiu a escalação do Palmeiras, eu olhei no relógio e falei: ué, nós estamos em 2022? Porque os mesmos jogadores de 2022, essa diretoria não conseguiu trazer um reforço em 2 anos que possa ser titular desse time, que possa agregar esse time titular. Ah, vocês vão falar: não, mas você é maluco. Primeiro, vamos lá, botar os pingos nos is aqui direitinho, bonitinho, para que ninguém enche a gente de críticas aqui. Tinha o Richard Rios no time? Tinha o Richard Rios. Richard Rios que começou jogando, e eu não sei se ele é o titular, porque o Gabriel Menino tá machucado, tá de fora ainda. Então, por isso que eu falo que é o mesmo time de 2022. Fora o Richard Rios, todos os outros jogadores são os mesmos de 2022, né? O Palmeiras mudou o esquema, mas não mudou os jogadores, né? A gente tinha em 2022 um 4-4-2 ali, um 4-3-3, que o Dudu jogava numa ponta, tinha um outro atacante pela esquerda, mas muitas vezes o Mike jogava lá na frente e o Rocha de lateral. Então o Palmeiras mudou o esquema para um 3-5-2, mas não mudou as peças. Então eu não me conformo que essa diretoria em 2 anos não conseguiu trazer ninguém para agregar a esse time titular, que venha, que bote a camisa, que assuma que vai jogar, né? Eu entendo, tem toda aquela hierarquia, os caras estão aí, ganham tudo, tem mérito, nós somos muito gratos a eles, mas o Palmeiras precisa de renovação, o Palmeiras precisa de sangue novo, e não que esses caras não estejam correndo, etc, 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 né? Chegou o Aníbal, que entrou ontem, e pra mim, logo logo aí, assim que tiver mais adaptado, tiver um pouquinho mais melhor fisicamente, vai ser titular desse time, porque é um cara que deu dinâmica pro jogo, é um cara que toca a bola, vai buscar a bola, não fica esperando a bola chegar no pé, é um cara que dá combate. O gol do Palmeiras, ele saiu correndo, cruzou o campo, foi receber a bola para fazer a tabela com o Rocha, que cruzou, e o Veiga fez o gol de cabeça. É um cara que fez a marcação ali, chega um pouco mais duro, é um cara que vai ajudar muito no meio campo do Palmeiras junto com o Zé Rafael. Na minha opinião, esses dois serão os titulares do Palmeiras em breve, tá bom? Aí nós vimos também a estreia do Bruno Rodrigues. Cara, não vejo nada de excepcional, mas se a gente for comparar com o que tinha no primeiro tempo, que era o Breno Lopes, ele foi muito melhor que o Breno Lopes. Já mostrou pra mim, né? Eu sou eternamente grato por aquele gol de cabeça do Breno Lopes na final contra o Santos. Mas pra mim ele já mostra que no próximo jogo o Breno Lopes tem que ser banco dele. Já entrou, já fez jogada, já deixou o Rony na cara do gol, né? Já fez jogadas, deu um rolinho ali, fez isso, dinâmico, abrindo pela ponta, depois foi centralizado pro meio quando entrou o John no lugar
do Rony, ele foi lá de centroavante, correu, teve as oportunidades dele, fez muito mais, mostrou muito mais que o Breno Lopes no segundo tempo de ontem em relação ao Breno Lopes no primeiro tempo de ontem, né? Outra coisa que eu não me conformo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, no finalzinho do vídeo, então fiquem até o final aí. O Rony, cara, gente, o Rony, eu sou eternamente grato, é um cara super importante, mas ele não entrega nada há um ano praticamente, né? Desde o primeiro semestre do ano passado que o Rony vem mal e ele continuou mal. Ele teve oportunidades ontem e eu não entendo. Faz o gol, é simples. Chuta de bico, de canela, de orelha, do que quiser. Faz o gol, né? Então, na minha opinião, o Flaco Lopes deveria estar lá como titular. Terminou o ano de 2023 muito bem, ajudando, fazendo gols importantes. Então, na minha opinião, o Flaco Lopes deveria ter começado o jogo. Mas a minha notícia de daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso e pode ser um dos motivos pelo que ele não tenha nem entrado no jogo ontem, né? Outra coisa que eu queria falar rapidinho sobre os 3 zagueiros, o Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro do Palmeiras, o melhor zagueiro do Brasil e o melhor zagueiro da América do Sul, ele não consegue se encontrar, rapaziada, no esquema de 3 zagueiros. Ele tá sempre mal posicionado. Podem prestar atenção, quando a bola é no individual, que ele tá na marcação, apoiado num atacante pra lá, ele é muito bom e ele continua ganhando todos. Mas quando tem a movimentação do ataque, ele não sabe onde se posicionar. Então eu não sei se vale a pena ter os 3 zagueiros, ou o Rocha lá de lateral como terceiro zagueiro, e o Gustavo Gomes, que é o nosso melhor zagueiro, ficar perdido ali, sem saber o que fazer, sem se encontrar, né? Mas tudo bem, é um esquema que funcionou no final do ano passado, é um esquema que eu gosto particularmente. Eu gosto também dos 3 zagueiros ali, mas eu acho que tem que ser melhor treinado e tem que ser melhor posicional e tá prejudicando o que a gente tem de melhor, que é o Gustavo Gomes, certo? Outra coisa importante a gente falar aqui, que o Palmeiras voltou a treinar hoje nessa segunda-feira aqui com carga total e teve treino treino normal pro Piquerez e pro Gabriel Menino. Acabou a transição física, eles já estão treinando com bola, já vão treinar com o elenco e devem estar prontos para o próximo jogo do Palmeiras na quarta-feira no Allianz Parque. Uma notícia que acabou de chegar aqui, que é do Herman Garcia Grova aqui pelo X, é que River e Palmeiras abrirão negociações por Flaco Lopes. Pode ser esse o motivo que o Palmeiras não tenha colocado o Flaco Lopes para jogar ontem, porque ele merecia, terminou a temporada muito bem, então na minha opinião merecia ter começado o jogo, merecia ter entrado no jogo, mas pode ser esse o motivo aqui que o Herman tá colocando, que ele não tem entrado no jogo. Então fala aqui que apesar da primeira negativa do Palmeiras, nos últimos dias os 2 times retomaram as negociações pelo atacante e que vê com bons olhos jogar lá em Buenos Aires, né? Jogar no River, né? Então ele é argentino, o River já queria o Flaco Lopes antes de vir pro Palmeiras, o Palmeiras ganhou a concorrência, foi lá, pagou, é o jogador mais caro da história do Palmeiras, tá aqui há 2 anos, mas o Palmeiras, 1 ano e meio, né? Tá aqui, mas o Palmeiras teve uma adaptação complicada no começo ali de 22, quando chegou. Esse ano, o ano passado ele melhorou bastante ali, fez um 23 melhor, fez gols importantes, fez bastante gols, né? Mas não tem aquela continuidade, não tem aquela sequência que um jogador precisa ter para se adaptar e para mostrar para que veio. Então pode ser esse um dos motivos pelo qual o Flaco Lopes tem até de repente tá pedindo para sair, para jogar no River, que ele sabe que lá com certeza ele vai ser titular, né? Então essas são as notícias do Verdão na nossa segunda-feira aqui. Sigam a gente no Tifose 14 no YouTube, sigam a gente nas nossas mídias sociais. Deixe seu like se gostou, deixe aí seu comentário, o que você achou do Palmeiras ontem, se só eu que achei que o Palmeiras foi ruim, ou se vocês também acham que o Palmeiras não foi bem ontem. Deixe também o sininho na opção todas para receber nossos vídeos. Amanhã tem live do Tifose 14, 9h15 da noite, 21h14, 21h15. Nós estaremos aqui para falar tudo sobre Palmeiras, um pouquinho do jogo de ontem, muito sobre o jogo de quarta. E é isso, rapaziada, muito obrigado a todos. Continuem com a gente aí, o Tifose tá sempre com vocês. Grande abraço,